Bom dia, amores, tudo bem? Professor Luciano aqui de volta. Venho falar para vocês, peço que vocês agora abram o livro na página 78. Ah, professor, nós já lemos isso, a gente vai retomar agora, eu explicando vocês, a gente acompanhando e lendo junto a matéria. Uma matéria extremamente importante para a nossa humanidade, que é o Renascimento Cultural. Renascimento que surge na Itália e vai trazer diversas mudanças para a humanidade. O modo de pensar, o modo do ser humano pensar será mudado, atingido e valorizado no Renascimento Cultural, ok? Então todo mundo pegando o livro, página 78, por favor. Vocês têm 20 segundos, 10 segundos, 5 segundos. Já? Então me acompanha aqui, página 78. Como vimos, a partir do século XII, a Europa passou por profundas transformações. Entre elas se destaca o aumento da população e das atividades comerciais, o crescimento dos burgos e das cidades, fundação das primeiras universidades. Nessa nova sociedade circulavam mercadorias, pessoas e ideias de diversas regiões e culturas, que se espalhavam rapidamente pelas rotas comerciais que ligavam os povos aos mais variados lugares. A partir do século XIV, intelectuais e artistas da Europa, em especial a das ricas cidades comerciais da Península Itálica, começaram a buscar no passado clássico da Grécia e da Roma propostas para os problemas da nova sociedade. Ao olhar para o passado, os europeus desenvolveram uma visão cada vez mais racional, exata e temática do mundo e da natureza. Essa busca culminou no movimento artístico, científico e filosófico denominado Renascimento. A partir de agora, com o desenvolvimento das cidades, com o retorno das atividades comerciais na cidade, você tem a partir de agora o Renascimento, a parte intelectual, para que essa população, esse pessoal da Europa possa entender. Claro, toda a população vai ter acesso ao Renascimento? Parte sim, parte não. Terá acesso a todo o conhecimento? Estará disponível. Quem quiser buscar, vai ter. Mas muito é o retorno das ideias da Grécia e de Roma antiga. Tudo que foi descoberto, tudo que foi proposto e que foi esquecido durante alguns séculos do feudalismo será retomado agora no Renascimento. Tá ok? E a gente vai entender como isso vai surgir e quais são os valores. Vamos entender como isso vai surgindo. Que não é de uma hora para outra não, tá, gente? É um movimento que vai crescendo e vai surgindo aos poucos. Página 79. Se na Idade Média Deus era considerado o centro de tudo, então, na Idade Média, Deus era o centro do universo. Tudo era baseado nas ideias de Deus. Tudo acontecia porque Deus quer, Deus queria, Deus estava aqui, porque Deus decidiu. A partir de agora, não. A partir de agora vai ser uma nova mudança de pensamento. No Renascimento, esse lugar passou a ser ocupado pelo ser humano. Antropocentrismo. Antro, homem, pocentrismo, centro. O teocentrismo era tel, Deus, centro, centrismo de centro. Então vamos lá. Teocentrismo, Deus como centro do universo. Tudo acontecia porque Deus queria. Tudo acontecia pelas vontades de Deus. Uma peste, uma seca, qualquer coisa que acontecia provavelmente é porque uma cidade tem atentado contra Deus e Deus resolveu reagir. Essa é a ideia. Com isso, a partir de agora no Renascimento você vai ter o antropocentrismo. Antro, centro, antro, homem, centro, centrismo, centro. Como homem, centro do universo. Levando-se a ideia de que o homem é a ideia mais perfeita de Deus. E se vocês olharem isso no livro sagrado de vocês, principalmente na Bíblia, o homem vai ser a ideia sagrada de Deus. A coisa mais perfeita que Deus pôde criar. Se
se foi a coisa mais perfeita de Deus que Deus criou, por que não Deus então não pode ser o seu... Não, então por que o homem não pode ser livre para criar? Se ele é uma criação perfeita de Deus. Tudo que ele estiver criando, que ele estiver pensando, foi por causa da inteligência que Deus deu. Essa era mais ou menos a ideia dos renascentistas, que não vão abandonar a religião, apenas vão se preocupar em achar respostas científicas para tudo que a população, tudo que acontecia na população, a todos os fenômenos da natureza, a tudo que acontecia, era uma forma do homem dar solução para tudo, ok? Os renascentistas se recuperaram a ideia grega de que o homem é a medida de todas as coisas. Isso originou uma corrente de pensamento chamada de humanismo, que se iniciou na Península Itálica, devido à urbanização e desenvolvimento da burguesia, e depois se espalhou pelo Ocidente. Os textos humanistas foram difundidos graças à invenção da imprensa, ocorrida no século XIV. Os humanistas, formados em grande parte membros da elite da burguesia em ascensão. Por quê? Esses eram os que tinham dinheiro para investir nesses trabalhos. Esses são os que tinham condições de montar e de financiar os artistas e as pessoas que iriam escrever ou pintar ou esculturas ou de qualquer outra forma iriam valorizar esse novo pensamento, o pensamento humanista. É a burguesia, é a turma que tem capital. Contudo, a religião passou a exercer grande importância na produção cultural do período. Vamos lá, voltando aqui. Os humanistas, formados em grande parte da burguesia, buscaram textos clássicos e entendimento do ser humano de sua vida terrena. Nesse período, o ensino tornava-se cada vez mais acessível aos grupos enriquecidos por meio da atividade comercial. Dessa forma, os humanistas valorizavam a educação para obter e transformar o conhecimento. Contudo, a religião continuou a exercer grande importância na produção do conteúdo. Tal permanência pode ser notada pela constante presença de temas religiosos, artes plásticas, literatura, mesmo com a disseminação do antropocentrismo. Então, a religião ela não vai ser abandonada, ela vai ser valorizada de uma outra forma. É lembrar que tem a religião, mas que não se pode esquecer dos valores científicos. As pessoas da Idade Média em geral acreditavam que o destino delas era determinado por sua origem pela vontade de Deus. A partir do Renascimento, porém, começou-se a desenvolver a ideia de que cada indivíduo é responsável pelo seu sucesso ou fracasso, o individualismo. Não por acaso foi a partir do século XV que os artistas passaram a assinar suas obras. Antes do Renascimento, a pintura e a escultura eram produtos de um artesão cujo trabalho de todos os outros era anônimo, pois era valorizado o trabalho coletivo e o produto artístico final. Então eles vão valorizar esses valores do Renascimento, vão valorizar, a partir de agora o artista ele vai ser valorizado, não só sua obra, mas sim o artista. Às vezes a obra ela não tinha tanta importância assim para a história, mas por ser do determinado artista, iria ser muito valorizada. É o que a gente vê nas obras de hoje. Às vezes a obra ela não tem muita importância, ou às vezes você nem entende que obra é essa. Mas se você por acaso ver, olhar e ver que essa obra é de um determinado artista, o preço dela vai lá alto. Para os medievais, página 80, todo saber vinha de Deus e dos textos sagrados. Já os renascentistas diziam que o conhecimento resultava na observação da experimentação, que gerou uma postura mais racional e crítica. Aí entra o racionalismo, onde você pensa a ciência, onde você esquece as ideias que tudo é ligado a Deus, ou deixa elas aqui do lado e dá uma explicação científica para o assunto. Entretanto, não houve um rompimento radical da fé. A própria igreja tentara desde o século XIII conciliar razão e fé. Durante os séculos XV e XVI, a Europa viveu um intenso período de conquistas e desenvolvimento, que levou à euforia e expectativa de acontecimentos positivos, otimismo e as manifestações alegres do cotidiano, expressas na cultura popular e medieval. O culto à beleza,
presentes nos costumes pagãos, foram incorporados à obra dos artistas renascentistas, em oposição à sobriedade da arte medieval. Então a arte medieval ela vai ficar um pouquinho de lado e a partir de agora você vai ter uma arte ligada mais ao cotidiano, à valorização do ser humano. Daí o homem como centro do universo. Beleza até aqui? A gente vai dar uma pausinha agora e daqui a 2 minutinhos a gente volta, tá ok? Hora de beber água, vai lá, come alguma coisa e volta aqui dentro de 2 minutinhos que a gente vai continuar, beleza? Até já! Vamos lá, amores, estamos de volta aqui, depois todo mundo foi lá, bebeu uma água, deu uma volta. Agora pare o que está fazendo e preste atenção aqui. Página 81, a gente vai entender da onde vai surgir as ideias renascentistas. O chamado local onde vai ser o berço, onde nasce, berço do Renascimento. Nos séculos 14 a 16, chamado pelos italianos, século 13, 300, século 14, 400 e 500, respectivamente anos 300, 400 e 500, o desenvolvimento comercial da Península Itálica atraiu centenas de artistas, cientistas e intelectuais para cidades como Veneza, Florença, Roma, Milão e Nápoles. A região contava com forte presença da igreja cristã, seus poderosos dirigentes e imensos recursos. O desenvolvimento comercial na região fez surgir os ricos comerciantes que passaram a patrocinar o trabalho de artistas e pensadores. Eram chamados mecenas, geralmente ricos negociantes, nobres e papas que buscavam exibir sua riqueza e suas crenças, a fim de seu poder por meio da arte. Então é o seguinte, por que lá as cidades de Florença, Veneza, Florença, Milão e Nápoles, principalmente Veneza, eram cidades de entrepostos comerciais. As mercadorias vinham de outros continentes e chegavam através dos portos, desses portos italianos, para daqui ser distribuído para toda a Europa. Então, aonde se concentrava dinheiro? Aonde se concentravam os mercadores? Os burgueses, quem tinha dinheiro para financiar? Aonde se concentrava? Nessas cidades. Aproveitando disso, os artistas foram para essas cidades para se promover artisticamente e fazer com que esse pessoal investisse em suas obras, encomendassem suas obras, desse a temática das obras. Exemplo, eu quero uma escultura, eu quero um quadro sobre a minha família. Vai lá fazer o quadro sobre a minha família. Eu quero meu busto na entrada da minha casa. Vai lá o artista e faz o busto, porque vai passar a valorizar o ser humano. Antes você faziam só do céu, da terra, da natureza, do que Deus fez. Mas Deus também não fez os seres humanos? Então, essa é a ideia. Essa é a grande ideia do Renascimento, a valorização do ser humano. E os mecenas eram esse pessoal que financiava essas obras. Nas cidades da Península Itálica foram preservados inúmeros monumentos e vestígios das civilizações greco-romanas, o que inspirou artistas e pensadores e incentivou a recuperação das obras e as ideias da antiguidade clássica. Então eles começam a retomar, além de pensarem para frente, lógico, começam a resgatar as boas ideias do que diz respeito à ciência, à arte da Grécia e da Roma Antiga. Além disso, desde o século XII, algumas cidades italianas praticavam comércio com a região de Bizâncio, local que a cultura greco-romana havia sido bastante preservada. Com a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453, muitos sábios bizantinos foram atraídos para as cidades da Península Itálica, levando ideias e conhecimentos e auxiliando o desenvolvimento da arte e da ciência de renascentistas. Então vocês vão ver aqui dentro, essas são as cidades berço do Renascimento. Está aqui no seu livro, na página 81, aqui ó, desculpa, aqui, entendeu? As cidades e o berço do Renascimento. É aqui que vai ser o berço do Renascimento europeu, beleza? Aqui você vai ter alguns pensadores, isso aqui é para vocês darem uma olhada depois com calma. Todos os pensadores e suas demais obras.
E na página 82 e 83 tem o Dante, o Petrarca, o Boccaccio, Bondone, Botticelli. Todos esses eram renascentistas e cada eles tinha eram artistas no Renascimento e cada eles produzia suas obras. Vai ter obras sacras, sim, mas muitas das obras elas vão ter uma relação ser humano e Deus. O que seria imaginável você pintar o céu e ter a figura de Deus, aqui vai se valorizar. Você vai ter agora não só a valorização do ser humano, mas como o ser humano ele reage à religião. Por isso também que a igreja também vai financiar obras. Para que essas obras, muitas delas estão hoje nas catedrais de todo o mundo, principalmente da Europa, Itália, porque vão valorizar o Renascimento lá. E as ideias renascentistas também chegarão ao Brasil, ok? Quando vocês ouvirem uma obra renascentista, provavelmente foi a obra feita na época do Renascimento, ou expressando as ideias renascentistas da época, ok? E aqui na página 84 e 85 você vai ter Leonardo da Vinci, Michelangelo, Maquiavel, certo? A gente já falou, se eu não me engano, a gente já falou de Maquiavel, Sanzio, todos eles, seja na pintura, na escultura, na literatura, tá? Porque o Renascimento ele não só vai valorizar a pintura e a escultura, e sim a arte. Ele vai valorizar toda a arte que vocês, vai valorizar qualquer forma de arte, qualquer forma de arte será valorizada nesse momento, ok? A arte não é só algo para a gente olhar e contemplar, mas também para a gente ler. Então você vai ter escritores. Renascimento em outros lugares da Europa, na página 86, acompanha aqui comigo. A partir do século XVI, diversas regiões europeias, além da Península Itálica, que é o berço, vivenciam profundas transformações na sua produção cultural. As grandes navegações modificaram a mentalidade e a cultura dos europeus em contato com as culturas do chamado Novo Mundo. Os europeus passaram a questionar seus próprios valores, transformando a sua visão. Outro fator de grande importância nesse período foi a imprensa, desenvolvida em 1454 pelo gráfico alemão Johannes Gutenberg. A novidade introduzia por ele a utilização de prensa de tipos de móveis de metal, pequenos carimbos, que permitiam imprimir diferentes obras com a mesma prensa, bastando mudar os tipos de lugar. Com a imprensa e a difusão de notícias, os livros se tornou-se muito mais fácil e rápido. O mesmo que para o público ainda restrito, antes dessa invenção, a maioria dos livros da Europa era produzida manualmente por meio de uma prensa mais simples, que exigia tempo e trabalho. Quando não era escrito, e os monges faziam isso lá na época medieval, você tinha uma prensa que dava muito mais trabalho. É importante destacar que o Renascimento europeu não foi mera ampliação ou redução do movimento iniciado na Península Itálica. Em cada região, as particularidades das culturas e tradições locais influenciaram as inovações renascentistas. Aqui você vai ter alguns nomes na França e na Inglaterra. Na França, Rabelais e Michel de Montaigne. Inglaterra, Thomas More e William Shakespeare. Quem nunca ouviu falar no William Shakespeare? Alemã, Dürer. Na Holanda, Erasmo de Roterdã. Em Portugal, Gil Vicente Luís de Camões. Na Espanha, Miguel de Cervantes. Todos esses vocês já ouviram ou vão ouvir, principalmente nas aulas de literatura e de arte, ok? Que a arte também, provavelmente, vocês estudarão épocas do Renascimento. Tranquilo, pessoal, até aqui? Então, o Renascimento, ele pinta na Península Itálica, porque lá é grande entreposto comercial, onde ficam as pessoas, os burgueses, que têm interesse em se valorizar e valorizar o ser humano. Então, a partir daí, os artistas vão para essa região mostrar seus trabalhos e são contratados para fazer esse tipo de trabalho. Então, eles com os talentos que eles têm, eles conseguem ampliar o seu talento para outras regiões. Tá beleza? Tranquilo até aqui, gente? Dúvidas? Provavelmente isso vocês já leram e já deram uma olhada mais ou menos, ok? Entenderam até aqui? Então, vamos lá. Próxima aula, a gente vai falar de renascimento científico, o que vai
formalizar o pensamento crítico, as chamadas invenções, tá? E o que isso vai trazer de mudança para a humanidade, tá ok? Lembrando, fique em casa, só saia quando for realmente necessário. Teremos segunda-feira, daqui a pouco, após esse vídeo, teremos uma época para nós tirarmos todas as dúvidas possíveis e vou mandar para vocês também as atividades que devem ser feitas. Vocês já começaram a fazer uma parte, vou dar outra parte para vocês poderem fazer e qualquer dúvida vocês poderão tirar. Tá ok, gente? Beijo para todo mundo, bom dia para todo mundo e até mais. Tchau. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos começar agora o 7º ano com a nossa aula de Olém, Líder em Mim. Peço que vocês peguem o livro do 7º ano de Olém e abram o livro na página 16. Pegar o livro? A gente vai falar hoje do que é ter caráter e do que é ter competência. Caráter é algo que é o que a gente vai moldando, é o que a gente vai sendo conforme a nossa vida e conforme o que a gente vai adquirindo de personalidade. É claro, quando a gente tem essa ideia, quando a gente adquire o caráter, isso tem muito a ver com personalidade, mas são coisas diferentes que a gente vai entender a partir de agora. Vocês viram aqui que na página 16 tem um desenho, certo? Olha só, o que esse desenho nos diz? Que a árvore, a gente vê as raízes da árvore às vezes? Não, dificilmente não. A gente vê mais a chamada copa da árvore, que é essa parte aqui de cima. Assim como a copa de uma árvore, nossa personalidade é o que as pessoas enxergam primeiro. Exemplo, vocês me enxergam nas aulas que a gente tem durante o ano, que a gente tem durante o dia, só que vocês nos enxergam, nos vê, mas talvez alguns pensamentos que eu tenha vocês não conheçam, como eu também não conheço alguns pensamentos que você tem. Cada um tem opinião de alguma coisa. Então, a partir de agora a gente vai tentar entender como isso funciona. Embora as imagens e técnicas, habilidades, competências podem influenciar o nosso sucesso, a verdadeira fonte de nossa eficácia duradoura está em possuir um caráter nobre, as raízes. O que é isso? A gente precisa valorizar o que a gente aprende, o que os nossos pais, os nossos avós aprendem, que nos passam de bom. Se a gente for boa pessoa, a gente vai ser excelentes profissionais. Não adianta a gente ser bom profissional se a gente não ser boa pessoa. Não adianta hoje um médico que está tratando a gente de profissionais de saúde, só estão ali pacientemente tratando as pessoas com Covid-19 porque eles têm caráter. Porque eles poderiam dizer, não posso, não estou infectado, não quero trabalhar. Não, eles estão lá tentando de uma tal forma tentar cuidar das pessoas. E muitos cientistas também estão tentando achar cura dessa doença. É o que a gente tem no nosso dia a dia. Professor, vocês devem saber, eu gosto de dar aula. Se eu não gostasse de dar aula, eu não estaria aqui. Como é que eu seria um professor que não gostasse de trabalhar com adolescente? Entendeu? Eu não teria o caráter se eu não gostasse de trabalhar com adolescente, estaria sendo professor. Então devemos fazer escolhas baseadas em nosso caráter, trabalhar para desenvolver a nossa competência. Os dois juntos dão um pacote completo. Caráter é quem é você, integridade, honestidade e lealdade. Competência, no que você é e bom, talentos e habilidade. E a gente tem um quadrinho de caráter e competência que diz o seguinte: quando a pessoa tem um caráter baixo, mas tem uma competência alta. Tem condições de fazer o bem, competência alta, mas não fazem porque pensam só em si mesmo. Alguns atletas profissionais, de maus exemplos, encaixam isso. São ótimos no que fazem, mas dão maus exemplos. Caráter baixo, competência baixa. Não liga para os outros e nem para si mesmo. Precisam de mudança completa em suas vidas. Essas são as pessoas seguintes: não sei fazer, não quero fazer, não vou fazer.
não quer nem se dar ao ponto de pensar, de estudar, de entender o que é bom nas suas habilidades. Aí a gente tem caráter alto e competência alta. Trabalham duro para desenvolver talentos, mas não às custas dos outros. Não são perfeitos, mas se esforçam por obter o seu melhor desempenho. Eu não posso ser um bom desenhista, mas às vezes eu faço um desenho. Lembra quando às vezes eu faço uns desenhos feios lá na sala para tentar mostrar alguma coisa para vocês? Eu tento, do pouco talento que eu tenho, mostrar para vocês alguma coisa relacionada à matéria. Caráter baixo, caráter alto e competência baixa. As pessoas são boas e honestas com grande potencial, mas carecem de coragem e iniciativa. Às vezes eu vejo isso em alguns alunos nossos, que são competentíssimos, que são pessoas maravilhosas, que têm um mundo à sua frente, mas fica com medo ou por serem muito tímidos, ou por terem, de repente, digamos, terem baixa estima. A baixa estima ela também faz parte de você ter uma competência baixa. Ok? Tranquilo? Na página 18 tem uma história que a gente precisa prestar atenção. Vamos conhecer a seguir a história de Rodolfo, que se vê diante de uma importante escolha a fazer. Rodolfo estava desempregado há alguns meses. Recentemente conseguiu um emprego. Tem sido um funcionário competente, o que chamou a atenção de seu gerente. Rodolfo foi chamado à sala do gerente, que lhe fez uma proposta. Olá, sente-se. Você tem produzido bastante. E Rodolfo diz, obrigado. Chamei você aqui porque estou procurando um novo supervisor. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria de seu interesse? Claro que sim. Antes da decisão final, gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento na próxima semana. Vai chegar uma lista de 17 engradados, mas um deles irá para um local separado. Quando fizer o relatório, eu gostaria que você colocasse 16. Não chegar a 17, quer que eu escreva 16? Disse Rodolfo. É mesmo. Eu tenho outro objetivo para esse engradado extra. Você está no meu time, não está? Não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte, pense e me dê uma resposta amanhã, até às 10 da manhã. Mas preciso saber se você quer esse carro. Boa noite, senhor. E aí, o que o Rodolfo deve fazer? Com base no quadro de caráter e incompetência, identifique o quadrante que Rodolfo se encaixaria diante da resposta que você pensou. Se ele agisse diferente do que você pensou, quais seriam as consequências? Em que quadrante ele se encaixa? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí, daqui a 2 minutinhos a gente volta. Beleza? Ok? Combinado? Então, releia o texto, dá uma olhadinha e responde essas perguntas aqui rapidinho. E aí, amores? Tudo bem? Estamos de volta. Vocês leram? Viram? O que acharam? Vamos tentar ler a segunda parte para a gente tentar entender como fica essa história? Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Como está? Bem, obrigado, senhor. Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Essa situação aqui é uma situação que a gente pode dizer que a gente vai passar muito na nossa vida. Nós sempre teremos oportunidades de ser convidados para fazer algumas coisas que pra gente não é certo, que nós aprendemos com a nossa família que não é certo e que de repente as pessoas acham que se você não fizer, não tá com eles, se você não fizer, não tá com a família. E não é bem assim. Nós temos que ter a clareza de que é o seguinte, se nós adquirimos um caráter e que nós aprendemos o que é o certo, não vai ser amizade, não vai ser pessoas que vai fazer a gente fazer as coisas erradas. Aliás, convite para as coisas erradas a gente vai ter sempre. Sempre na nossa vida. Será que é isso que a gente quer mesmo? Será que os pais de vocês, será que os nossos pais ficariam satisfeitos da gente em pensar em coisas erradas, fazer coisas erradas por causa de amizades? A gente precisa avaliar o que é com quem a gente está andando e a gente deve avaliar o que a gente quer para a nossa vida. Será que Rodolfo vai fazer ou fez a coisa certa? Será que ele, em troca de um aumento de salário,
Será que ele vai fazer algo que ele acha que é errado? Ou é certo? Será que ele chamando o chefe dele, chamando ele para fazer uma coisa errada, será que nas próximas vezes ele não pode ser chamado para fazer outras coisas? E se tornar cúmplice do chefe? É o que às vezes a nossa vida ela nos impõe. Às vezes nós achamos que estamos bem, que está tudo certo, que está tudo ótimo. E o que acontece? Acabamos passando por situações que não deveriam passar, pelo simples fato de que a gente, para manter uma amizade, nós fazemos as coisas erradas. Temos que seguir sempre os bons exemplos. Nossos pais, nossa família, pessoas que sempre ensinaram a gente o caminho do bem, professores, pessoas que nos convivem, que nos ensinam a ir ao melhor caminho. Não adianta a gente ser a melhor pessoa e não ter um caráter. Não adianta eu ser bondoso com meu pai, com a minha mãe, se eu não sou bondoso com as pessoas que nos rodeiam. Ou não adianta eu ser bondoso com um amigo e não ouvir o pai e a mãe. O que adianta? Adianta eu ser aquele melhor amigo do mundo e chegar com o pai e mãe e não dar ouvidos, não escutá-los? E é a hora que eles só querem o seu bem. Então, lembrando, pense, isso aqui foi só um exemplo de que a gente pode passar. Convites receberemos para inúmeras coisas durante toda a nossa vida. Mas se a gente tiver um bom caráter, a gente vai conseguir superar tudo isso. Se a gente for boas pessoas, a gente vai conseguir superar tudo isso. Se a gente tiver habilidades, seremos bons profissionais independente de qualquer coisa, somente fazendo as coisas certas. Entendeu? Questão 4, olha aqui, ó. Se o Rodolfo aceitar a proposta, ele está alinhado ao seu caráter básico, a princípios de eficácia? Será que se ele fizer algo se aceitar a proposta, será que ele está sendo uma boa pessoa? Será que ele está seguindo os preceitos do líder em mim? Os preceitos de caráter? Caso o Rodolfo não aceite a proposta, ele mostra que além da alta competência que chamou a atenção do seu gerente reconheceu que ele é um bom profissional. Também tem seus princípios entregados a seu caráter. Que princípios são estes? Dá uma olhadinha lá no nosso quadrante e escreve ali o que é ser caráter alto e ter competência alta. Lembre-se, temos que ser honestos, não só com a gente, mas devemos mostrar essa honestidade com as pessoas. Senão não adianta. Não adianta. Não adianta a gente ser bonzinhos numa parte e ser ruins é outra. Ok? Tranquilo até aqui? Na página 20, você vai fechar a resposta. Teremos a oportunidade de ver como é que você vai fechar essa resposta. Seguindo, você vai reler a primeira parte, vai ler a segunda parte e vai fechar essa história, que eu vou querer ver vocês mais à frente, tá ok? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então tá, semana que vem a gente volta e aí a gente começa a falar de conta bancária nossa, o que a gente está depositando na gente e nas pessoas que a gente ama, tá ok? Um beijo a todos, fique em casa, só saiam se for necessidade. Semana que vem a gente se encontra. Tchau, gente.